palavra de Deus, por favor? Abra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Mostre onde nós vamos ler. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Maravilhosa essa palavra, né? Quando Jesus apareceu pregando, minha gente, antes dele, surgiram homens que se autoproclamavam Messias, mas não eram Messias verdadeiros, caíram em descrédito, eram pessoas com problemas na vida pessoal, na vida particular, na vida familiar, pessoas que não eram santas, pessoas que eram enganadoras, verdadeiros falsos profetas. Então Israel estava esperando o Messias, e todo mundo queria ser Messias, mas aí aparece Jesus, e no primeiro momento Yeshua, e esse é o nome de Jesus em hebraico, que significa Deus Salvador. Quando Jesus apareceu, muita gente começou a examinar atentamente para ver se não era outro falso profeta. E Jesus foi comprovando que ele não era igual aos demais, os anteriores, porque sua vida santa e imaculada provocava o respeito de todo mundo. Por onde Jesus passava, se alguém tivesse um espírito imundo ou uma legião de demônios, os demônios gritavam apavorados: o que viestes fazer aqui? Viestes atormentar-nos? Sabemos quem tu és o Santo de Deus. Aí Jesus: cala-te e sai dele, e o demônio gritando saía. E Jesus começou a comprovar a originalidade do seu ministério ao realizar sinais nunca antes realizados em toda a história bíblica. Jesus começa, além de expulsar demônios, ele começa a curar paralíticos, ele começa a curar mudos, surdos, cegos, leprosos, pessoas desenganadas, pessoas enlouquecidas. Jesus começa a realizar sinais que vão comprovando o seu ministério, a sua origem. Ele não é mais um, ele é o Messias. Na nossa língua de hoje, ele é o cara. Ele é o cara, finalmente chegou. Mas mesmo com todos os sinais que ele realizava, os líderes religiosos ficavam desconfiados. Será que é mesmo, ou é um mágico, ou é um ilusionista, ou é um hipnotizador, ou é um feiticeiro? Os inimigos de Jesus atribuíam os milagres que ele realizava a Beelzebu. Eles diziam: esse daí, ele não expulsa demônios a não ser por Beelzebu, príncipe dos demônios. Os inimigos de Jesus, eles preferiam dar honra a Satanás, porque, olha só, esse cego que foi curado foi por Beelzebu. Mas espera aí, Moisés nunca curou um cego, Elias nunca curou um cego, Isaías nunca curou um cego, Eliseu nunca curou um cego. Como é que pode? Os grandes profetas, Samuel, Daniel, Jeremias, Ezequiel, nunca nenhum grande profeta curou um cego sequer.
E agora Jesus cura cegos e eles dizem que foi Satanás que fez isso? Então eles estão dizendo que o diabo tem mais poder do que Deus, porque Deus, usando grandes homens do passado, nunca realizou tais prodígios. Foi aí que Jesus, indignado, disse: olha, vocês podem falar o que quiser de mim, digam o que vocês quiserem, toda palavra falada contra o Filho do Homem será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem no século futuro. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta vida, nem na próxima, e será réu de pecado eterno. Jesus, que morreu por todos os nossos pecados, excluiu a blasfêmia contra o Espírito Santo da redenção, da sua obra de redenção na cruz. Mas esses comentários contra Jesus partiam das lideranças religiosas. O povo mesmo dava glória a Deus, mas as lideranças religiosas diziam: ele é um falso profeta, ele é um enganador. Com inveja falavam mal de Jesus. Mas Jesus não se importava com isso e continuava realizando sinais. Mas os líderes religiosos, secretamente e bem de perto, examinavam Jesus o tempo todo. Qual é a sua pregação? O que é que ele ensina? Vamos conhecer a sua doutrina. E o tempo todo havia espias, pessoas no meio da multidão, para ficar só analisando o que Jesus pregava e ensinava. Mas eles não tinham do que acusar Jesus. Um dos líderes religiosos da mais alta corte de Israel chamava-se Nicodemos. Ele era sacerdote, ele era mestre em Israel, ele fazia parte do Sinédrio, uma corte formada por 70 sacerdotes. Ele era um deles. E o Nicodemos começou a acompanhar Jesus e foi chegando à conclusão que ninguém poderia fazer aqueles sinais se não fosse pelo poder de Deus. Cada vez mais Nicodemos se convencia de que um enganador, um falso profeta, um feiticeiro, um homem cheio de demônios jamais poderia realizar os sinais que Jesus realizava se Deus não estivesse com ele. Nicodemos foi se convencendo disso em secreto. Ele não ousava falar para ninguém: olha, eu creio que Jesus é o Messias. Ele não tinha coragem de falar isso para ninguém, principalmente para os seus pares. Ele guardava aquilo em segredo, mas intimamente ele foi criando a convicção de que Jesus era mais do que um profeta. Jesus era mais do que um homem de Deus. Jesus era mais do que uma pessoa especial. Ele foi se convencendo que Jesus realmente tinha Deus. E ele queria saber mais a respeito de Jesus. Então Nicodemos, esse homem importante, rico, generoso, conhecido, popular, que passou a admirar Jesus secretamente, resolveu fazer uma visita secreta a Jesus. Ele se cobriu todo e foi de noite até o lugar onde Jesus estava acampado. E ele chega ali como uma visita comum. Ele não se identifica. Ele não diz que ele é um dos membros do Sinédrio. Ele não fala para os discípulos quem ele é. Ele está com um capuz na cabeça. Ele está com roupas escuras para não ser visto naquela noite. Mas ele quer falar com Jesus. É muito engraçado quando a pessoa quer vir para a igreja e não quer que a vizinhança saiba, a família saiba, né? É muito engraçado, eu acho muito divertido isso. A pessoa começa a ouvir pelo rádio, vai se convertendo, vai se convencendo, não é? Deus vai trabalhando no coração dela, fala: poxa, eu quero tanto ir nessa igreja.
mas eu não tenho coragem de falar para minha esposa que eu vou lá. Ah, eu quero muito nessa igreja, mas eu não tenho coragem de falar para o meu marido que eu vou lá. Nunca esqueça um caso aqui na Paz e Vida. A mulher ouviu pelo rádio e começou a vir na igreja, né? E cada vez mais convencida de que Jesus é o único Salvador, cada vez mais convertida. Só que o marido era um pinguço, um cachaceiro, e tinha ódio de evangélicos, igreja de crente. Ele odiava pastores. Quando ele descobriu que a mulher dele estava dando aquelas saidinhas à tarde para vir na igreja, não, ele preferia que ela estivesse saindo para ir para um motel com um amante. Porque para vir na igreja ele ficou irado. Eu proíbo você de ir nessas igrejas de crentes atrás de pastores. Você pode me proibir, mas eu vou continuar indo. Eu te proíbo. Aí quando ele chegava em casa, ela não estava. Onde você foi? Estava na igreja, na Paz e Vida. Falou, olha, se você não parar de ir nessa igreja, eu vou naquela igreja, vou dar uma surra no pastor, hein? E eu inocente aqui pregando, Jesus te ama. Você não vai bater nele porque ele é um homem de Deus. Homem de Deus, coisa nenhuma, é um sem vergonha, é um ladrão. Fala um monte da gente, né? A gente nem liga, né, pastor Neilton? A gente nem dá bola. Jesus disse assim, se me chamaram de Beelzebu, do que não chamarão vocês? Então, a gente nem liga quando falam mal. E o marido ameaçando, mas o cara era um pinguço violento. Olha, se você for de novo nessa igreja. Precisando enviar dinheiro? Faça Pix agora e... Eu vou te dar uma surra lá dentro. E eu vou dar uma surra no teu pastor também. Ela falou, você não vai fazer isso e eu vou para a igreja. Você vai ver, mulher. Você vai se arrepender, mulher. Aí a mulher veio para a igreja e sentou ali atrás assim. Sentou ali atrás. Está assistindo a reunião. Enlevada, sendo abençoada, ouvindo a palavra, feliz, sentindo a presença de Paráclitos, o Espírito Santo. Está feliz, né? Maravilhada. E o marido tinha seguido a mulher, espumando, soltando fogo pelas ventas, roxo de ódio, cheio de fúria. Ele viu a mulher entrar e sentar e falou, eu mato essa desgraçada. Hoje eu vou dar uma surra nela que ela nunca mais vai esquecer. Eu vou acabar com ela, mas antes eu vou lá na esquina tomar uma pinga. Dá uma pinga aí. Toma uma cachaça. Agora eu vou lá dar uma surra nela. Aí veio, pisando duro. Quando ele foi chegando em frente à igreja, foi pisando mais leve. Olhou, viu a mulher lá. Eu vou dar uma surra nela, ela vai ver só. Mas antes eu vou tomar mais uma pinga. Dá uma pinga aí. Agora ela me paga. Veio pisando duro. Parou em frente à igreja e a mulher lá, tadinha, orando de olhos fechados, sem saber. E o pastor também, sem saber de nada. Eu vou dar uma surra nela e nesse pastor, mas antes eu vou tomar mais uma pinga. O cara toma um monte de pinga para ficar macho. Agora eu vou. Agora eu acabo com ela. E o cara cheio de cachaça, pastor, endemoniado, irado. Aí ele veio, agora eu vou. Parou na porta da igreja, agora eu entro. E entrou, furioso, olhando a mulher de longe assim, sabe aquele olhar fulminante? Aí ele viu a mulher, ele parou do lado dela assim, irado. E ela estava de olhos fechados assim, orando. Aí ela levanta a cabeça e vê o marido. Oi, meu amor. Ele fala, oi. Senta aqui do lado, bem. Tá. Ficou sentado ao lado da mulher, ouvindo a palavra, odiava todo mundo, mas ouviu a palavra pela primeira vez. E quando o pregador perguntou, quem quer
receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele levantou a mão e veio correndo para frente e entregou a vida para Jesus. É engraçado quando a pessoa quer chegar perto de Jesus, mas tem vergonha, né? Nicodemos estava com vergonha. Eu sou sacerdote em Israel. Os meus colegas difamam Jesus. Dizem que ele é um falso profeta, um mentiroso, um enganador, um endemoniado, um samaritano. Mas eu não penso assim. Eu já criei a minha opinião sobre Jesus, mas eu quero conhecê-lo melhor, mas eu não posso ir com a cara aberta não, eu vou disfarçado. E ele veio disfarçado. Pediu para falar com Jesus naquele jardim à noite. Aí ele se aproxima de Jesus sem se identificar. E ele diz: mestre. E ele já era um homem idoso. Mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ao invés de Jesus falar: que legal, que bom, seja bem-vindo, o pessoal fala mal de mim, mas que bom que você está pensando isso a meu respeito. Que nada, Jesus nem deu bola. Jesus não dava bola nem para quem falava mal, nem para quem falava bem. Essa aqui é a verdade. Jesus vai direto no ponto, que foi a leitura que eu fiz para você. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Imagine você, meu querido, minha querida, o homem é sacerdote, não é membro da igreja. Ele pertence ao Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal de Israel. É uma super autoridade. Um homem religioso, líder religioso, conhecido, rico, famoso. Um homem importante, conhecedor das escrituras, idoso. Jesus diz isso para ele? Na verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está dizendo que aquele homem religioso, que pertencia à mais alta corte religiosa de Israel, aquele homem não fazia parte do reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Que se ele não nascer de novo, ele não será salvo. Pode ser religioso, pode conhecer a palavra, pode pertencer a uma grande organização religiosa, pode ter um cargo importante naquela organização religiosa, mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto no ponto. Jesus disse: você não é salvo. E se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. O homem levou um choque, porque nunca ninguém tinha falado com ele nesses termos. Como que um jovem de 30 anos fala assim com um juiz que devia ter uns 70 ou mais? Como que um jovem chama dessa maneira a atenção de uma grande autoridade religiosa? Era para ele ter ficado indignado, mas surpreendido por aquela palavra que foi no ponto que realmente interessava a salvação daquela alma. Nicodemos responde como se fosse um aluno, como se não soubesse nada. Ele diz: como que um homem velho pode nascer de novo? Porventura
o velho pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Essa pergunta de Nicodemos seria uma excelente oportunidade para Jesus falar a respeito da reencarnação. Um novo nascimento através da reencarnação, que é o que os kardecistas defendem o tempo todo. Eu já ouvi cada besteira de palestrante kardecista a respeito disso daqui, que o cara quer torcer a escritura para adequar a doutrina de Allan Kardec. E Nicodemos está perguntando isso. Eu posso, sendo velho, tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Kardec afirma que aqui é uma prova da reencarnação. Se fosse a respeito de reencarnação que Jesus estivesse falando, Jesus ia dizer: isso mesmo, Nicodemos, você vai morrer agora, você já está velho mesmo, daqui a uns anos você já era, aí você espera a hora de nascer de novo, tá? Aí você vai ver o reino de Deus. Se fosse de reencarnação que Jesus estivesse falando. Mas Jesus não estava falando de reencarnação. Jesus estava falando de um novo nascimento. Nesta vida mesmo. Não um novo nascimento futuro. Um novo nascimento nesta vida mesmo. Então escute. Quando Nicodemos pergunta, versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu ouvi um palestrante espírita dizendo: tá vendo? Dentro do útero da mulher tem água. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. O Espírito vem, né? Quando a mulher ficar grávida, tem água lá no útero dela, mas ai meu Deus do céu, eu vou repetir só para te alertar. Eu vou repetir porque isso ofende a inteligência de qualquer um, mas eu vou repetir o que eles ensinam. Quando a mulher ficar grávida, tem água no útero dela, aí o Espírito vem e entra. Viu? Jesus está falando de reencarnação. É isso que eles ensinam. Ai, tem misericórdia, meu Deus. A pergunta de Nicodemos era essa e Jesus respondeu: na verdade lhe digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não é Espírito com letra minúscula, olha aí na tua palavra, é Espírito com letra maiúscula. Jesus está falando de Paráclitos. Aqui no lugar da palavra Espírito, no texto original em grego está escrito Paráclitos. Não é nascer de um espírito do homem, ou nascer do espírito de pessoas que já faleceram e estão voltando. Quem não nascer da água e de Paráclitos. Você vai aprender, lendo o livro Paráclitos, que Paráclitos não é anjo nem espíritos de falecidos. Paráclitos não é criatura, ele é igual a Jesus. Paráclitos é a terceira pessoa da Trindade. Paráclitos é Deus. Quem não nascer da água, Jesus está fazendo uma referência ao batismo nas águas, e do Espírito, nascimento do Espírito, de Paráclitos, nascer de Deus, não dos homens, nascer de Deus. Na verdade, e é tão forte quando Jesus repete essa expressão, é porque ele está chamando a atenção dos ouvintes para uma verdade fundamental. E com Nicodemos aqui ele já usou 2 vezes essa expressão: na verdade. Está dizendo, isso daqui é sério, hein? Aquele que nunca mentiu está dizendo: a verdade é essa. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
e do Paráclitos. Não pode entrar aonde? Você pode entrar na igreja, mas não vai entrar no reino de Deus. Você pode entrar no templo de Jerusalém, mas não vai entrar no templo de Deus. Você pode entrar no Sinédrio, mas não vai entrar na salvação. Não entra no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito, com letra maiúscula. Não é de espíritos humanos, não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Nicodemos não estava dentro do reino de Deus. Era um homem bom, generoso, conhecido, famoso. Era um homem bem conceituado, tinha um alto cargo, como eu já te disse, era um homem importantíssimo, mas não era salvo, minha gente. Primeiro ele se convenceu que Jesus só podia ter vindo da parte de Deus. Agora Jesus está dizendo para ele: você veio até aqui, eu estou te dizendo que você não é salvo. Se você não nascer de novo da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Se Jesus disse que ele não entraria, é porque ele estava fora. Não basta ser religioso, não basta conhecer a Escritura, não basta frequentar a igreja, não basta ter um cargo na igreja. Tem que nascer da água e do Espírito. Está entendendo? E Espírito com letra maiúscula. Aí, Jesus dá o esclarecimento de que ele não está falando de um novo nascimento carnal. Ele não está falando de reencarnação, minha gente. Veja aqui o versículo 6. Esse esclarecimento de Jesus derruba todas as teses reencarnacionistas. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito. Ou seja, se fosse possível, apenas por paixão ao debate das ideias, alguém nascer neste mundo várias vezes, caso isso fosse possível, pessoa que morre, um dia volta, nasce de novo aqui, aí morre, né? Vai embora, depois de muitos anos nasce de novo aqui. Se fosse possível isso acontecer e a pessoa reencarnar várias vezes, nascendo de novo aqui, da água que está no útero. Se fosse possível os espíritos dos mortos voltarem de novo para o ventre de uma mulher, se isso fosse possível, e se a pessoa pudesse nascer neste planeta várias vezes, ainda assim seria apenas e sempre carne. Porque o que é nascido de carne é carne. Quem está entendendo, diga amém. Vamos imaginar que uma pessoa morre e volta aqui e nasce de novo. Não nasceu da água e do Espírito, nasceu de novo da carne. Olha aqui, o que é nascido da carne é o quê? É carne, minha gente. A pessoa pode reencarnar aqui 1000 vezes. Vai ser sempre carne, porque nasceu da onde? Da carne. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é... Vamos ver isso agora com mais clareza. Jesus falou para você que está maravilhado: mas será? Poxa, eu acredito que é possível reencarnar. Tá bom, meu filho. Então vai, continua nessa linha aí. Mas quando você morrer, você vai ter uma decepção tão grande. Falou Kardec: mas você falou que a gente reencarnava. Pois é, né? Eu também me enganei. Eu também fui enganado. Viu? Você que está aí nessa vã esperança, acreditando em fábulas, em fantasias, em espíritos mal intencionados,
espíritos mentirosos, enganadores que querem evitar a cruz de Cristo. Continua nesse caminho, você vai ver onde você vai parar, meu filho. Continua, minha filha, você vai ver onde você vai parar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus falou para Nicodemos: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Não nascer da carne de novo, nascer do Espírito, da água e do Espírito. Necessário vos é, você precisa nascer de novo, Jesus está falando. Nascer de novo aqui nesse caso é a pessoa que decide nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Porque eu, quando nasci da carne, eu vou falar uma coisa para vocês: eu não pedi para nascer. Quem aqui pediu para nascer? Meu pai foi lá, deu uns beijinhos na minha mãe naquela noite. Fizeram um amor gostoso, com certeza, porque olha o filho bonito que nasceu. Eu fui feito com muito amor naquela noite, né? Mas eu não pedi para eles irem lá, passarem a noite na esbórnia, para me fazer, para eu nascer. Eu não pedi. Você pediu para nascer? Alguém aqui pediu para nascer? Ninguém aqui pediu para nascer. Nós nascemos. Não dependeu da gente, certo? Dependeu da vontade do homem e da mulher, que se uniram e a gente nasceu. Nós dependemos da vontade deles, da carne. A carne, naquela noite em que os nossos pais se uniram, estava pegando fogo. Provavelmente a tua mãe e a minha mãe estavam naquele momento de ovulação, que a mulher, sem saber, quer procriar. Ela nem sabe que quer procriar, mas ela está desesperada. Ela está desesperada, não é? Tua mãe também, Nilton. Estou olhando com essa cara por quê? Nenhum de nós teve qualquer participação no nosso nascimento. Só que esse nascimento novo que Jesus está falando tem que ter a nossa participação, a tua participação. Necessário vos é nascer, tem que ter a tua participação. Você que precisa reconhecer: eu preciso nascer de novo. Eu preciso, porque eu quero entrar aonde? Eu quero entrar no reino de Deus. Eu não quero ser mais carne, eu quero ser o quê? Espírito. Agora eu vou te mostrar na palavra, aqui mesmo no Evangelho de João, que Jesus realmente não está falando de um novo nascimento carnal. Ele já disse isso aqui para Nicodemos, mas talvez você não esteja convencido e convencida que ele não está falando de reencarnação nem de um novo nascimento carnal, porque quem nasce aqui da carne sempre será carne. Está falando: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Então vá comigo no Evangelho de João mesmo, capítulo 1, volta 2 páginas aí, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Outras traduções dizem: de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no quê? No seu nome. Eu nunca vou ser filho de Deus se eu não crer no Filho de Deus, Jesus. E o versículo seguinte, versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas do Espírito de Deus. Então, é necessário para você nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo, já que eu não posso entrar de novo no ventre da minha mãe? Você tem que receber Jesus como
como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque a todos que o recebem, olha só, a todos que o recebem, Deus manda na mesma hora o poder de te transformar em filhos de Deus. Você não vai ser mais criatura de Deus. O evangelho é para ser pregado a toda criatura. Neste planeta só tem criatura, mas a criatura que crê e recebe Jesus, recebe também o poder de se tornar filhos de Deus. Essa pessoa não vai nascer da carne. Não é o teu pai e tua mãe que vão te fazer. Não vai nascer do sangue. Não é nascimento sanguíneo. E nem da vontade do varão, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então toda a igreja fique de pé agora. Olha para mim, Nicodemos. Olha para mim, Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Quando você nasceu da carne nesse mundo, você não fez nada. Agora, para nascer do Espírito, você tem que fazer. Tem que ter a tua participação. Você tem que dizer: eu creio em Jesus e quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Olhem todos para mim. Quem quer nascer de novo e entrar no reino de Deus? Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue bem alto a sua mão direita, ergue bem alto. Olha quanta gente. Glória a Deus, venham para cá. Tem que ter a tua participação. Necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. Tem que ter a tua participação. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente e vamos aplaudir e nos alegrar por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais. Coisa maravilhosa. É isto que Jesus chamou de novo nascimento. Este é o novo nascimento.